Olá, gente, tudo bem? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Meias Verdades. Hoje eu vou falar de política e sobre um tema relativamente polêmico, tá? Ou seja, por que os liberais brigam tanto com os conservadores? Eu tenho a resposta, mas antes eu preciso fazer algumas considerações, entendeu? Para vocês entenderem. Bom, o que quer dizer liberal e conservador? Liberal é nada mais, nada menos que o adepto da ideologia do liberalismo, ou seja, da ideologia de direita. Então, ele é liberal. O capitalista é liberal? É, sim, senhor, é. O conservador é liberal? É, sim, tá? Então, conservadorismo e capitalismo são partes do liberalismo, que é a ideologia. A ideologia se chama liberalismo, tá ok? Então, as ideologias são tripartites, não esqueçam disso. Na base é o sistema, é a ideologia política, então aí é o liberalismo. Desse lado é o sistema econômico, que é o capitalismo. E desse lado é os valores sociais da sociedade, que é o conservadorismo. Então, toda pessoa conservadora, ela é também liberal e capitalista, tá? Tudo ao mesmo tempo, ok? Bom, então, falado isso, vamos lá. Mas por que há essa briga entre o liberal e o conservador? Então, a explicação a gente precisa aprofundar e buscar lá em outros países. Lá nos Estados Unidos, liberal não é pessoal do liberalismo, na verdade. Tá? Liberal lá é um sinônimo de progressista. Tá? Então é liberal nos costumes, não é o liberal na economia, embora o Partido Democrata, que é o liberal, né? Porque lá tem dois grandes partidos, o republicano e o democrata. O republicano, ele é chamado também de conservador, né? Tem pessoas conservadoras. E já o democrata tem pessoas liberais, ok? Então é essa nomenclatura que eles têm, tá? Não é a nomenclatura oficial da ciência política, né? Se é que existe isso. Bom, então o pessoal que é republicano tem os conservadores e os democratas têm os liberais. Os liberais, na verdade, lá tem esse nome, mas eles são, na verdade, progressistas, ou seja, eles têm uma ideologia não, um posicionamento dos valores sociais progressista, que é diferente dos conservadores. Começa por aí, tá ok? Então eles permitem muitas coisas que os conservadores se recusam a aceitar, tá bom? Então o que vem a ser o liberal? O liberal é um progressista, tá? Que libera total, que defende o aborto, defende a identidade de gênero, defende o feminismo e várias outras coisas, tá? Já o conservador se contrapõe a tudo isso que o progressista defende, tá ok? Então, são antagônicos. Ok? Então, o liberal nos Estados Unidos tem essa conotação, tá? Ele, na verdade, não é do liberalismo, é um liberal que é ligado ao progressismo, tá? Então, ele é a esquerda. Porque o liberal, na verdade, né, conceitualmente falando em ciência política, liberal é o adepto do liberalismo, que é uma ideologia de direita. Já o liberal nos Estados Unidos
ele é ligado ao Partido Democrata e quer dizer liberal nos costumes, quer dizer, ele é progressista, ele não é conservador. Bom, já na Inglaterra, como que é isso? Lá não tem o liberal, lá tem o conservador. Existe o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista é de esquerda, o Partido Conservador é de direita, tá? Mas lá, por que tem esse nome? Claro, que é porque eles concordam com o conservadorismo. Mas lá, ou por se chamar conservador, dá a entender que é uma ideologia conservadora, que o conservadorismo é uma ideologia. Não, na verdade, não é, mas lá tem esse nome. Então, as pessoas se equivocam em relação a isso, ok? Então, é para entender. Bem, nos Estados Unidos tem um liberal, que na verdade não tem nada a ver com liberalismo, tem a ver com progressismo, da esquerda, do Partido Democrata, tá ok? Já conservador na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, melhor dizendo, ele tem um sentido realmente de direita, porém, ele está errado nessa terminologia, porque isso quer dizer, conservadorismo quer dizer valores sociais, mas lá na Inglaterra ele tem um sentido de política, de ideologia política, tá ok? Então parece que, embora esteja no mesmo espectro, né, ideológico, de direita, porém lá, em vez do cara chamar liberalismo, chama conservadorismo, tá? Ele é conservador, conservador é direita. Então, há essa confusão de terminologia, tá? Então, a terminologia é importante em vários aspectos, né? Principalmente na área social, nas ciências humanas, é importante. Isso aí é mais ou menos 50% é a questão dos termos. Quais os termos que estão usando, a gente tem que conceituar e tem que respeitar aquela terminologia, tá ok? Bom, qual que é outro aspecto? O que está rolando aí, Daniel, que ainda você não conseguiu explicar tudo isso? É que também tem a questão dessa terminologia na nossa vida política. Quando é que ocorreu isso? No Império. No Império existia o Partido Liberal e o Partido Conservador. Basicamente esses dois, que eram os grandes partidos. Então, eles se contrapunham, conservador e liberal. Mas por que existiu isso, Daniel? Por que você explicou nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse negócio, eu fiquei convencido, porém no Brasil parece que o negócio, né, não está claro. Parece que não está claro, mas eu vou explicar para vocês. É porque no Império Brasileiro não existia socialismo. Socialismo foi só criado, de fato, só em 1917, com a Revolução Russa, ou seja, foi o primeiro país, entendeu? Então, não tinha como influenciar o imperialismo brasileiro. O Império Brasileiro, ele durou até 1889, quando houve a proclamação da República. Então, não tinha como eu ter influência socialista, muito menos fascista e outras social-democratas, porque não existia outra ideologia, só apenas o liberalismo, entendeu? Só existia o capitalismo e o conservadorismo. Aí o que acontece? Os políticos se dividiram em duas, vamos supor assim, em duas partes, em duas facções, os conservadores e os liberais. Porém, eles eram da mesma ideologia, nem sabiam o que eram, mas eram. Aí uns prezavam
mas em tese, né, prezavam mais pelos costumes e os valores tradicionais da sociedade, e os liberais mais pela economia, pela questão política e tudo mais, entendeu? Então havia um, um conflito político, entre aspas, né, entre esses dois partidos. Um era conservador e o outro era liberal. Na verdade, os dois deveriam ser a mesma coisa, porque o liberalismo é capitalista e conservador, tá entendendo? Mas isso foi uma definição feita posteriormente, décadas depois, tá ok? Então eles estavam ali em conflito. Um queria mais preservar o direito das pessoas, né? Defender a moral da sociedade, os costumes, isso, aquilo, puxava mais a brasa para esse lado. E o outro, que era também do mesmo espectro político, lá no Império Brasileiro, ele puxava mais sardinha para a parte econômica, do desenvolvimento, tá ok? Então era mais ou menos, e a questão política e tal, então eles tentavam acabar com a escravidão, aquele negócio todo. Então tinha essas duas forças políticas, que na verdade, assim, a rigor, ambas eram de direita. Aliás, nem podia ser de esquerda, porque não existia esquerda no Império Brasileiro, né? Nem no Império, nem no mundo todo, né? Porque o socialismo só foi criado, de fato, só a partir de 1917, ok? Então, falando isso, o que ocorre? Pô, então, Daniel, mas você não respondeu porque os liberais brigam com os conservadores. Então, vou responder. Tá feito essas considerações todas. Então, por que eles brigam atualmente? Principalmente no Brasil. Porque, na verdade, os conservadores, eles são de direita mesmo. Eles acham que conservadorismo é uma ideologia. E, na verdade, não é. Ele faz parte da ideologia liberal, do liberalismo, ok? Então, ele toma esse posicionamento meio radical e fervoroso, eu sou conservador, porque ele quer marcar território, entendeu? Ele quer, não, eu sou conservador, eu sou direita radical, isso, aquilo, eu quero defender a família, defender esses valores, tá? Esses costumes, essa cultura tem que ser assim, assado. Então ele se apega muito a esse ponto. Porém, conservadorismo é igual em qualquer ideologia de direita. Preserva os valores sociais com a mesma ênfase. Porém, ele não é uma ideologia, ok? Ele faz parte de uma ideologia, mas não, ele propriamente não é uma ideologia, tá? Então vale frisar, tem que ser repetitivo para todo mundo entender, por osmose, eu falando várias vezes você vai entender. Já os liberais nesse caso, eles não são os adeptos do liberalismo, tá? Aí que você vai ver o pulo do gato. Esses liberais que se contrapõem aos conservadores, que na verdade são os conservadores, na verdade, que são liberais, entendeu? Que são adeptos do liberalismo. Os liberais, esses liberais dito aí, eles fazem um jogo de palavras. Eles, na verdade, não são os liberais, são os neoliberais. E os neoliberais são, na verdade, os defensores do sistema econômico da social-democracia, que é uma ideologia de esquerda. Então, todo social-democrata é um esquerdista. É um esquerdista que quer implementar o socialismo de uma forma light, entendeu? Uma forma sem revolução, sem violência, sem armas.
Então, ele quer ganhar isso através do jogo democrático, através de eleições e tudo mais, ganhando espaço, aquilo. E qual é o sistema econômico da social-democracia? Se chama neoliberalismo. Se vocês olharem e analisarem direitinho, procurarem aí, investigar, neoliberalismo não é um sistema político, não é uma ideologia política e muito menos um aspecto de valores sociais de uma sociedade. Ele é exatamente um sistema econômico de uma ideologia chamada social-democracia, ok? Então, os liberais, eles brigam muito com os conservadores, porque, na verdade, eles não são a mesma coisa, embora a terminologia parece ser, tá? Eles deturparam, né, principalmente aqui no Brasil, que liberal, na verdade, aqui no Brasil, não é o liberal, é o neoliberal. É o neoliberal brigando com os conservadores. Ou seja, é o sistema econômico da social-democracia, que é uma das ideologias de esquerda, brigando com o aspecto de valores sociais da ideologia de direita, que é o liberalismo, entendeu? Olha só como que é o negócio. Então, os dois estão meio confusos aí, brigando de forma vamos dizer assim, meio equivocada, né? Então, gera toda essa confusão. Então, na verdade, os liberais brigando com o conservadorismo, na verdade, os liberais são neoliberais, o pessoal que dá ênfase ao sistema econômico, tá? Que estão brigando, que é de esquerda, tá? Então, os liberais são neoliberais, frisando de novo, que é do sistema econômico da social-democracia, que é uma ideologia de esquerda. Aí já os conservadores, na verdade, são pessoal de direita, que em vez de falar que são liberais, porque é o nome certo, são liberais, mas ele está enfatizando a questão de valores sociais do liberalismo, que é uma doutrina de direita. Então, na verdade, eles brigam porque, na verdade, são duas ideologias opostas, antagônicas, tá? Com nomes, né, e com a nomenclatura equivocada. Os liberais aí, na verdade, são neoliberais, deveriam se chamar, assim, a nível, para ficar certinho, social-democratas. E os conservadores aí, embora a nomenclatura esteja certa, eles, para ficar bem, opositor aos neoliberais, né, que são, na verdade, social-democratas, os conservadores tinham que se chamar de liberais ou de liberalismo, tá? Então, é dessa forma. Os conservadores são liberais e os liberais, que são, na verdade, são social-democratas. Essa que é a briga. Por isso que eles vão brigar eternamente, só que eles estão usando nomenclaturas equivocadas, tá? Então, eu estou aqui para esclarecer os pingos nos is, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até outra oportunidade.